Hoje eu queria te propor uma coisa um pouco diferente. Vamos mudar a forma como a gente olha para uma linha de transmissão. Por alguns minutos, esquece cálculo, esquece fórmula, esquece equação. Vamos tentar entender a linha de transmissão como ela realmente é, no mundo real, lá dentro do sistema elétrico. Porque no fim das contas, antes de qualquer número, a gente precisa entender o comportamento do equipamento. E a primeira pergunta, que parece simples, mas não é justamente essa. O que é na prática uma linha de transmissão? Normalmente, a gente aprende na faculdade que é basicamente um fio ligando ao ponto A a um ponto B. Um desenho bonitinho no papel, tudo organizado, tudo controlado. Só que essa visão não chega nem perto da realidade. Então, o primeiro passo aqui é justamente ir além do desenho do livro, entender a linha de transmissão como ela existe de verdade, no campo. Na prática, uma linha de transmissão é um ativo gigantesco. Ela atravessa matas, estradas, áreas rurais, áreas urbanas, ela passa por lugares completamente diferentes entre si. E o mais importante, ela fica o tempo todo exposta ao ambiente. Chuva, vento, poluição, queimadas, crescimento de árvores, animais, descargas atmosféricas, tudo isso age diretamente sobre a linha. E essa exposição constante cria uma realidade muito particular. A linha de transmissão acaba sendo disparado o elemento mais vulnerável de todo o sistema elétrico. Não tem como fugir disso. Estatisticamente, a maior parte dos defeitos do sistema acontece em linhas, e não porque elas são mal projetadas, mas porque elas simplesmente não têm como se proteger do ambiente. Só que essa vulnerabilidade não é um problema isolado da linha em si. A gente precisa dar um passo para trás e olhar o sistema como um todo. Porque a linha de transmissão é literalmente a espinha dorsal do sistema elétrico de um país. Ela que conecta geração, transmissão e consumo. E quando a gente fala de linhas, a gente está falando de escalas enormes. Pensa, por exemplo, no elo em corrente contínua que sai de Belo Monte, lá no Xingu, e vai até o Rio de Janeiro. São mais de 2.000 quilômetros de linha. Agora para e pensa, como é que você protege um ativo desse tamanho? E aqui uma comparação ajuda muito. Pense em um transformador. Ele é um equipamento concentrado, previsível, instalado dentro de uma subestação, protegido, monitorado. A linha é o oposto disso. Ela é extensa, distribuída, sujeita a um monte de variáveis que a gente não controla. Então é óbvio que a filosofia de proteção de uma linha de transmissão não pode ser a mesma de um equipamento concentrado. A lógica tem que ser completamente diferente. E tem mais um ponto fundamental. Uma linha de transmissão não atende apenas um equipamento isolado. Ela faz parte do sistema interligado nacional. Isso significa que um problema em um ponto da rede pode impactar regiões inteiras, a centenas ou até milhares de quilômetros de distância. Um exemplo muito claro foi o apagão em agosto de 2023. Muita gente pensa que foi a falta de energia, mas na verdade foi ao contrário. Havia excesso de geração no Nordeste e o sistema de transmissão não conseguiu escoar toda essa energia para outras regiões. O resultado foi um desequilíbrio sistêmico que acabou gerando desligamentos em cascata. Tudo isso mostra como a linha de transmissão é crítica para o equilíbrio do sistema inteiro. Agora que a gente já entendeu a importância sistêmica da linha, vamos dar um zoom e olhar o que acontece eletricamente quando ocorre um defeito. Em condição normal de operação, o sistema está equilibrado. As linhas operam com tensão alta, relativamente estável e com correntes dentro do esperado. Tudo funciona em harmonia. No instante que acontece um defeito, tudo muda, e muda muito rápido. A tensão no ponto do defeito despenca e a corrente dispara de forma absurda. Em uma fração de segundo, o sistema sai completamente do estado de equilíbrio. Diante dessa mudança tão brusca, a pergunta natural é: como o sistema de proteção percebe isso e reage? E aqui entra uma sequência lógica muito importante. Primeiro acontece o defeito físico, pode ser um galho tocando na linha, um isolador rompido, um raio. Esse defeito físico provoca uma alteração nas grandezas elétricas, tensão e corrente mudam instantaneamente. Essas grandezas são medidas pelo transformador de instrumentos, os TCs e os TPs, e eles funcionam como tradutores. Eles pegam aquilo que está acontecendo na rede e transformam em sinais que o relé consegue enxergar. Só depois disso que o relé processa essas informações e toma a decisão de desligar ou não. E aqui está talvez a ideia mais importante de toda essa discussão. O relé de proteção não vê o defeito físico. Ele não enxerga a árvore, não vê raio, não sente a poluição. Ele só enxerga as consequências elétricas daquele evento. O que o relé vê é tensão e corrente se comportando de forma anormal. E quem mostra essas grandezas para o relé são os transformadores de instrumento, TC e TP. Por isso a gente sempre diz que eles são os olhos da proteção. Isso tem uma implicação enorme. Se a medição estiver errada, a decisão do relé também vai estar errada. Não existe proteção boa com medição ruim. É simples assim. Então, recapitulando rapidamente, a gente entendeu o que é uma linha de transmissão no mundo real, viu por que ela é tão vulnerável, entendeu a importância sistêmica dela para o país e vimos o que realmente acontece eletricamente quando surge um defeito.
E, principalmente, entendemos o que o relé de proteção realmente enxerga. Com essa base, a forma de olhar para uma linha de transmissão muda completamente. Ela deixa de ser um simples fio no papel e passa a ser um elemento dinâmico, crítico e essencial para a estabilidade do sistema elétrico. Isso nos deixa com uma última provocação. Se o relé só enxerga grandezas elétricas e cada tipo de defeito gera uma perturbação diferente, uma assinatura elétrica diferente, como que o sistema de proteção consegue diferenciar um defeito de outro e tomar a decisão correta?